Olá, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre Nomeando o Predador. E é um conto muito especial do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu gosto bastante. Mexe muito comigo e eu acho que vai mexer com você também, porque é um conto que fala sobre relacionamento. Mas antes da gente entrar no conto, eu queria falar um pouco sobre o que são, né, afinal, esses mitos. Quando a gente fala de mitos, de contos, né, que são importantes para o nosso desenvolvimento, a gente está falando de uma linguagem, de um código que foi colocado nessas histórias. Há um tempo atrás, quando a civilização ainda não estava tão no mundo concreto, as pessoas conseguiam acessar de forma mais direta essas forças da nossa psique e essas forças do nosso inconsciente. E eles decodificaram isso, eles catalogaram isso, organizaram esses códigos, né, através dessas histórias e desses mitos. E é por isso que estudar essa linguagem nos ajuda tanto, porque à medida que a gente vai conhecendo as histórias e os mitos, a gente vai virando chaves dentro de nós e a gente vai acessando lugares que a gente até então não conhecia. Quando a gente está falando do inconsciente, a gente fala de uma linguagem simbólica. É como se fosse o alfabeto do inconsciente. E conseguir entender isso, como ele funciona, trazer para o consciente o que está no nosso inconsciente é o que nos permite, de fato, trabalhar com isso, né? Trabalhar para que a gente se desenvolva, para que a gente se conheça mais e para desbloquear certos poderes psíquicos que a gente tem. E aqui a gente está falando, né, de um tempo, assim, quando era de fácil acesso, né, esse conhecimento, as pessoas tinham poder e acesso a serem co-criadoras das suas vidas. Porque à medida que você entende como essas forças funcionam, esses padrões do inconsciente funcionam, você consegue trabalhar com isso para realizar os seus desejos, atingir os seus objetivos. E para se melhorar, né? Acho que no fundo a gente está aqui nessa caminhada, nessa jornada pra gente crescer, pra gente evoluir, aprender. E quanto mais conscientes a gente tiver dos nossos processos, mais a gente vai conseguir escolher a vida que a gente quer ter, né? O Jung falava, enquanto a gente não trouxer o que está no nosso inconsciente para o consciente, ele vai nos governar e a gente vai chamar isso de destino. E o que esse conhecimento traz pra gente? Que quando sim a gente faz esse movimento de encontrar esses símbolos, de entender essa simbologia e de trazer tudo isso para uma consciência, de aprender a nomear isso, a gente consegue de forma muito direta e clara guiar, né, a nós mesmos nessa jornada. E quando a gente está falando de contos, então, os contos e os mitos seguem uma estrutura até parecida com os nossos sonhos. Por quê? Porque tá tudo falando da mesma coisa, é tudo falando dessa linguagem do inconsciente. E quando a gente vai analisar um sonho, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente vê é o cenário desse sonho. Aonde que esse sonho aconteceu, né? Qual é a primeira cena ali que está acontecendo? Isso vai nos dizer sobre qual é o tema que a gente vai trabalhar. E hoje a gente vai estudar o conto Barba Azul, que é do segundo capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola-Estés. E nesse livro, o que acontece, né? Por que a gente está estudando isso e por que isso vai ser importante para nós como mulheres na nossa jornada de nos reencontrar, né? Esse livro a Clarissa juntou vários contos que trabalham o arquétipo e essa simbologia da mulher selvagem. Então, à medida que a gente vai navegando e acessando essas chaves, a gente vai também acessando dentro de nós esse caminho para a nossa mulher selvagem. Essa mulher que sabe, né? Essa é a ideia, é a mulher que é intuitiva, que é a mulher original, né? Por isso selvagem. O selvagem vem muito desse lugar de ser original.
de ainda não ser domesticada, né? De estar acessando os seus instintos e a sua intuição de forma livre, né? É aí que a gente encontra essa nossa sabedoria. E então nesse Barba Azul, o conto começa com um casamento. Esse casamento, vamos entender que tudo que o conto fala, tudo que essas histórias trazem, elas estão falando do funcionamento do nosso inconsciente, né? Da nossa psique. Então, quando a gente fala o casamento, é dentro de nós, tá? É esse relacionamento da gente com esse masculino que vive dentro de nós, né? Com esse ânimo, com essas forças que estão em nós. A Clarissa conta que essa história do Barba Azul, ela começa normalmente com uma piadinha, uma brincadeira de que alguém que conhece alguém, né? Isso que dá um pouco essa sensação de verdade, essa sensação de não ser um mito, de ser uma história real. Então, pra gente começar, eu vou contar a história, vou contar pra vocês o conto, né? A gente tinha falado que pra fazer esse curso, pra fazer essa jornada, não precisava ter o livro e nem ler o livro. Eu não vou contar o conto inteiro, tintim por tintim, porque ele é um pouco longo, mas eu vou contar a história pra vocês, tá? Então aqui começa a história com, assim, existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras. Como chegou até o convento, ninguém sabe, mas alguns dizem que as freiras enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém queria tocar nele. E aí, então, qual que é a história, né? Existia esse homem, esse mágico fracassado que se chamava Barba Azul. Ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo, mas elas não achavam ele muito estranho, tinham um pavor da sua barba. Num esforço para convencê-las, né, ele convidou-as para um passeio na floresta. Então foram as irmãs, eram 2 irmãs mais velhas e uma irmã mais nova, e a mãe, e eles foram passear. E ele veio com cavalos e cães que corriam floresta dentro. Eles brincaram, conversaram, ele presenteou-as com histórias, com guloseimas. E foi, assim, um piquenique na floresta. E aí elas pensaram, bom, às vezes ele não é tão mal assim, né? Mas logo que voltaram pra casa, voltaram comentando sobre o dia, as 2 irmãs mais velhas voltaram a se sentir um pouco estranhas em relação a ele. Mas a irmã mais nova achou que ele era um cara realmente encantador e aceitou a proposta de casamento dele. Inclusive, quanto mais ela falava com ela mesma, sabe, menos parecia que ele era estranho. E até a barba dele já não era mais tão azul assim, ela pensava. Então, eles casaram, né? E depois do casamento, ele falou pra ela, olha, eu vou precisar viajar por um tempo. Enquanto eu estiver fora, você pode fazer o que você quiser. Vai cavalgar nos bosques, pode chamar a sua família para fazer um banquete, o que o seu coração quiser. Aqui estão as minhas chaves. Você pode abrir qualquer uma das portas. Exceto essa chavinha aqui pequenininha. Essa chave você não pode usar. E assim foi. Ele foi viajar e quando ela estava em casa, as irmãs vieram visitar. E as irmãs estavam muito animadas e curiosas a respeito de como estava sendo essa vida no castelo, né? E aí, quando ela contou que elas podiam fazer o que quisessem, exceto usar aquela chavinha do molho, as irmãs quiseram fazer uma brincadeira. Vamos ver, então, qual chave abre qual porta desse castelo. E assim elas foram, abrindo de porta em porta e se divertindo. Atrás de uma porta tinha mantimentos, atrás da outra tinha um depósito de dinheiro. Tudo parecia maravilhoso. E até que então, depois de abrir todas as portas, elas foram descendo e acabando chegando ao porão. E ali tinha um corredor com uma porta fechada. E elas pensaram, já tinham testado todas as chaves, e elas pensaram, bom, talvez essa chavinha aqui não sirva pra nada, né? E nessa hora, elas escutaram um ruído. E uma porta se fechou. Elas foram lá ver o que era. E bem nessa porta, a chavinha funcionou.
Ela colocou então a chave na fechadura e ela girou. Quando elas abriram a porta, estava tão escuro lá dentro que elas não conseguiam ver nada. Então ela falou para a irmã mais velha, vai lá correndo e traga uma vela. Quando elas acenderam a vela, as três gritaram ao mesmo tempo. Havia nesse quarto pequeno uma poça de sangue, ossos, crânios e esqueletos espalhados por todo lugar, empilhados como pirâmides, como maçãs em uma pirâmide. Elas então fecharam a porta com violência, assustadas. Arrancaram a chave da fechadura. Foi quando a irmã mais nova percebeu que a chave estava sangrando. Ela sangrava e ela tentava limpar e a chave não limpava e ela continuava sangrando. E ela fez de tudo. E enquanto ela tentava limpar a chave, limpar o sangue que estava nessa chave, o sangue ia manchando tudo, manchou a roupa dela, manchou o chão. E ela se esfregou, então ela tentou de tudo, todas as magias que ela conseguia para limpar. Tirou as cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave, colocou ela no fogo, enrolou com fios de teia de aranha, tudo, nada continha o sangue que escorria da chave. Então ela guardou a chave no guarda-roupa dela. E o marido voltou de viagem e perguntou como tinha sido. E ela falou, foi ótimo, foi maravilhoso, as minhas irmãs vieram, fizemos banquetes, cavalgamos, foi tudo lindo. E ele falou, tudo bem, então me devolve, por favor, o meu molho de chaves. E logo que ele pegou, né, o molho de chaves, ele sentiu falta da chavinha menor. E ele fala, onde está a menorzinha? Ai, não sei, eu acho que eu perdi, eu tava cavalgando, eu acho que eu deixei cair sem querer. E ele então percebe que ela tava mentindo. E nessa hora ele agarra ela pelo cabelo, gritando, sua traidora, né? Você entrou naquele quarto, não entrou? E quando ele abre a porta do guarda-roupa dela, as roupas dela inteiras estão todas cheias de sangue, todas manchadas de sangue. A chave não parou de sangrar. E ele falou, então, agora é a sua vez. E foi ele carregando ela pelo cabelo pra levar ela, né? E ela se agarrou na porta, pedindo, por favor, né? Permita-me, então, pelo menos que eu me acalme pra morte. Me permita rezar por 15 minutos. E ele falou, tudo bem. E aí ela, então, né, subiu aos aposentos e ajoelhou pra rezar. E ela gritava pelas irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada. E assim ela continuava, irmãs, vocês estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez, ainda tá muito longe. E nisso, o Barba Azul subindo as escadas já bravo pra decapitar a mulher. Até que então elas falam, estamos vendo os nossos irmãos chegando. E nisso os irmãos entram a cavalo no castelo e com as espadas em punho eles encurralam o Barba Azul, né? E ali mesmo com as suas espadas avançam contra ele, golpeando e cortando, retalhando até derrubá-lo no chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. O conto do Barba Azul é esse, então. E agora a gente vai olhar para cada um desses símbolos dessa história super interessante e importante nessa iniciação que a gente tá, né, que a gente passa na nossa vida. Bom, o Barba Azul, esse arquétipo do Barba Azul, esse arquétipo do predador natural, ele faz parte da nossa psique. Independente da forma como fomos criadas, das experiências que a gente viveu, ele faz parte do inconsciente da mulher. E ele opõe-se ao nosso desenvolvimento. Ele vai contra tudo que é harmônico, tudo que é para evolução. É uma força da nossa psique, então dentro de nós, que vai contra a nossa evolução. Ele é um predador natural. Ele transforma encruzilhadas em ruas sem saída. Ele é negativo, ele nos diminui, ele nos aprisiona, ele diz que a gente não vai conseguir. Ele é aquela voz que fica o tempo inteiro falando pra gente que a gente não é boa o suficiente, que a gente não vai conseguir. A palavra diabo, ela vem de diávolo, que significa separação.
Então ele é aquele que nos traz essa certeza de que não somos merecedoras, de que somos separados, aquilo que está separado do divino. E ele vai nos dominando se a gente deixar, né? É uma força muito poderosa. E eu entendo aqui que ele é uma força do caos. Então o universo, ele é composto, ele é feito de caos e ordem. E o Barba Azul é a representação da força do caos que vive em nós. Se a gente deixa ele dominar, a gente morre. Se ele não existisse, talvez a gente não fizesse esse movimento de transmutação tão importante e alquímico que acontece, né? Com a vinda dele. E era sobre um pouco isso que eu queria falar. Não queria que a gente olhasse para esse caos e ordem como uma guerra. Vamos entender que é mais uma dança. É a dança entre os elementos de caos, entre as forças do caos e a força da ordem. A gente às vezes tende a achar que equilíbrio ou que a nossa evolução é uma linha reta. Mas ela não é. A nossa evolução é feita em etapas, em movimentos. E ela só é possível por causa dessas forças, dessa dança entre caos e ordem. Né? Igual os chineses falavam, a crise é igual à oportunidade. Então, quando a gente pensa, o caos, ele dá a oportunidade para que a ordem se restabeleça. Mas cada momento que essa dança acontece, a gente está subindo, galgando um degrau na escada da consciência e da nossa evolução. Então, aqui, essa força do Barba Azul, se ela nos domina, ela realmente nos mata, ela nos tira a nossa energia vital, nos tira a criatividade. Mas se a gente consegue entender que isso é prima matéria, é matéria-prima, né? Como diziam os alquimistas ali, de chumbo, é o chumbo que a gente vai conseguir transformar em ouro, a gente consegue lidar com essas forças de outra forma. E é justamente conseguir vencer, desenergizar, desempoderar esse Barba Azul que vive dentro de nós, é que a gente consegue ressignificar aspectos nossos, que vão nos levar a um novo nível de consciência. E é por isso que esse Barba Azul, que essas forças caóticas estão tão presentes em momentos de iniciação. Né? Uma iniciação é uma abertura, um portal para um novo nível de consciência. É isso, né? Então, como que a gente... O que esse conto traz pra gente de sabedoria, de conhecimento, de chaves para que a gente possa usar na nossa vida? Quando a gente vê, então lá começando a história, né? Tem uma mecha de barba guardada. Essa relíquia, para que serve isso? Por que a gente guarda alguma coisa? A gente guarda pra gente não esquecer. A gente guarda como uma lembrança. Então aí acho que tá uma primeira questão. A gente precisa lembrar que esse Barba Azul existe dentro de nós. E ele tá aqui à espreita. Não se esqueça. Guarde uma mechinha da Barba Azul dele. Para você lembrar que ele existe, que você consegue desempoderá-lo, tá? A gente não vai falar aqui de sumir com ele pra sempre, porque é uma força que tá em nós, é uma força que tá na nossa psique. Mas a gente vai falar sobre desempoderá-lo, sobre tirar a força que leva ele a conseguir nos dominar. Porque quando a gente tá sob o domínio dele, a gente fica sem capacidade de agir, a gente fica frágil, submissa, sem opinião, sem saber o que fazer, sem vida, cansada, sem energia, né? Então a gente precisa lembrar, a gente não deve esquecer que essa força está em nós, sabe? Estar de olhos abertos, atentas pro predador que tá à espreita. E as partes do corpo dele foram enterradas pelas freiras. E aqui eu trago um outro conceito também. As freiras, para mim, significam essas virgens, essas puras, né? Essas inteiras, não separadas. Quando a gente estuda Leloup, ele traz muito essa virgindade como esse aspecto da mulher inteira. Inteira em si. Então a gente faz o caminho para nos tornarmos virgem ao longo da nossa vida. À medida que a gente volta a unir o que foi separado. E à medida que a gente se entende, né, enfim, divino, então foi enterrado por aquelas que são já inteiras. E eu acho isso muito bonito, essa simbologia.
A barba azul, né? Pra mim o azul, ela fala no livro, o azul como um gelo, como um lago, frio. Pra mim o azul traz essa ideia desse frio que é a morte, né? Que não tem calor de vida. E aí, bom, aí a gente vai então pro passeio na floresta. Apesar da barba azul, apesar das irmãs já sentirem uma pouco de estranheza ali, eles vão para um passeio na floresta. A floresta, nos contos e nos mitos, nos sonhos, ela representa o nosso inconsciente. E aqui acho que tem um quê assim desse despertar sexual também. Então essa floresta traz um pouco de sexualidade, essa descoberta, esse mundo novo, esse explorar esse lugar desconhecido. E ele vem todo sedutor, né? Ele vem cheio de histórias para contar, guloseimas, presentes, cavalos. E as meninas se deixam seduzir por esse encanto, né? Por esse mágico fracassado. E a Clarice até fala, né? O mágico fracassado, aquele que se perdeu da luz, né? E de alguma forma entrou ali para as trevas. A gente tem histórias, né? Lúcifer, por exemplo, foi um anjo caído, né? Então, tem alguns códigos que vêm assim ainda no detalhe da história. E o que eu achei interessante aqui? Ele vai para esse passeio, são as duas irmãs mais velhas, a mais nova, e a mãe. A mãe tá junto. Ela tá ali assistindo, ela não fala nada. Ela não fala nada. E aí a pergunta, essa mãe tá ativa? Essa mãe tá presente? Essa mãe tá consciente? Né? Aqui a gente tá falando da nossa mãe interna. Essa nossa mãe interna tá prestando atenção no que tá acontecendo? Ou ela também é ingênua? E aí a gente vem pras irmãs. Então tem as irmãs mais velhas, são duas, que estão anteninha ligada no que tá acontecendo, não gostam dele, começam a se seduzir, mas logo depois elas voltam à consciência, elas falam, não passa. Então traz essa ideia do mais experiente, de já serem iniciadas. De alguma forma elas estão conectadas com a sua intuição. E elas não desmerecem a intuição, esse sentimento que elas têm. Já a irmã mais nova é ingênua, não está conectada com o seu interior. Ela está focada lá no prazer que ela teve na floresta, né? Não escuta a sua intuição. Ela tem a intuição de que ele é estranho, mas ela mesma se convence de que não, a barba dele não é tão azul assim. Ele não é tão estranho assim. E quantas vezes a gente tem isso na nossa vida? Quantas vezes a gente já se sentiu, já teve essa intuição a respeito de algo e a gente se convenceu de que não é tão assim. Não, ele não é tão violento assim. Não, ele não é tão estranho assim. Não, esse trabalho aqui não é tão ruim assim. Não, meu chefe também, é que ele tava nervoso. Quantas vezes a gente já se convenceu disso? Quantas vezes esses rótulos, né, ou isso que a gente aprende de ser boazinha, de ter que agradar, de normalizar certas violências, nos deixam nesse lugar de falar, não, mas a barba dele não é tão assim, não é tão azul assim. Então aqui é sempre importante, tá? Vamos lembrar, eu tô contando uma historinha, mas essa historinha diz respeito a nós. Essa historinha diz respeito aos nossos padrões psíquicos, ao nosso inconsciente, ao que a gente está trazendo em nós, né? Então sempre reflita pro quanto que isso tem na sua vida, o quanto que você usa isso ou não na sua vida, né? E aí ela vai pro castelo, então ela casa, né? E vai pro castelo com ele. O castelo, ele representa essa nossa casa psíquica, né? Esse nosso terreno psíquico. Cheio de portas, cheio de cômodos, tem umas trancadas, tem umas que estão mais iluminadas, tem umas que estão mais escuras. E aí, o Barba Azul fala, eu vou viajar. Você pode fazer o que quiser, menos usar essa chave. Esse você pode fazer o que quiser, né? É aquela falsa liberdade. Ela acha, na sua inocência, entre aspas, na sua ingenuidade, que tá tudo bem, olha, eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer banquete, posso chamar meus amigos. Olha que falsa liberdade. Ela está numa gaiola de ouro e não sabe. E quantas de nós estamos numa gaiola de ouro? Em várias situações da nossa vida.
Quantas de nós estamos num trabalho que é legal, que dá status, mas estamos sofrendo? Com insônia, desanimadas, frustradas, estressadas. Quantas de nós estamos, às vezes, em relacionamentos que nos podam, que não nos permitem ser quem a gente é? Mas o sexo é bom, mas ele é carinhoso, mas ele é um bom pai. Ou, enfim, né? Mas ele tem um bom trabalho, a gente tem uma boa vida. Aqui me lembra um pouco também aquele pão e circo, sabe? Pode se divertir. Enquanto você estiver se divertindo, se entretendo, você não vai fazer o que precisa fazer. Que é ir lá olhar aquele quartinho escondido que é onde você vai ver a verdade. Não vai ver a verdade. Fica aí se divertindo, faz banquete, vai andar a cavalo. E quantas vezes a gente cai nessa? Quantas vezes a gente cai nessa? De cair, né? De ficar nesse, de se divertir e tal. E aí, vem as irmãs visitar e elas fazem um jogo, elas fazem uma brincadeira. E eu acho muito legal que elas vão descobrir a verdade através de uma brincadeira. É quando solta a guarda, né? Quando se solta e vai, pela curiosidade, vai brincar e se divertir. E é aí que elas vão ter a chave mais importante, né? A virada de chave de fato da história e do nível de consciência aqui. E o que acontece? Elas estão, então, explorando o castelo, né? Com todas as suas chaves, fazendo a brincadeira, dando risada, tá tudo divertido. Até que, no momento em que elas estão no lugar e que elas acham que tem uma parede fechada, por uma sincronicidade, naquele exato momento, a porta se fecha. Faz um barulho e elas escutam. E é isso que faz elas tomarem consciência de que ali tem mais alguma coisa. Quando a gente fala de sincronicidades na nossa vida, prestem muita atenção quando as sincronicidades acontecem aí. É o que a gente chama normalmente de coincidência, né? As sincronicidades é uma forma do teu inconsciente se comunicar com você. É uma forma dele te passar algum recado que você não tá vendo. Então preste atenção. Ele manda no concreto. Às vezes ele já mandou em forma de sintoma, né? Em forma de intuição e tal, e você não tá vendo. De repente ele te manda tipo, ó, você tava ouvindo essa música, eu tô com essa música aqui. Você tava pensando nessa pessoa, essa pessoa te ligou. Você tava alguma coisa aconteceu ao mesmo tempo. Sincronicidades. Nosso inconsciente falando com a gente. E aqui, então, é o que, no meu entendimento também, são as forças cosméticas que nos ajudam, que nos apoiam para trazer ordem ao caos. O nosso inconsciente, o que quer a nossa evolução, ele tá aqui trabalhando pra gente, com a gente, para que a gente consiga evoluir. Então aqui batendo palma na torcida, vai que você vai conseguir, vai que você vai conseguir. Então é legal a gente pensar nisso, sabe? Da mesma forma que tem as forças destrutivas, tem as forças que organizam, que trazem a ordem de novo, que trazem o amor, que reestabelecem, né? E aí, a chave, né, é sempre um símbolo de conhecimento, é uma abertura de porta. As portas, né, antigamente, elas guardavam tesouros. Essa chave abre uma porta que guarda o tesouro. Qual que é o tesouro? A verdade. A verdade sobre quem é aquele predador. A verdade sobre aquele marido. E aí, quando ela abre a porta, tá tudo escuro, ela não vê nada. O que ela faz? Ela pede pra irmã mais velha, ou seja, pra irmã que tem mais consciência, me traz a luz, me pega uma vela. E é essa irmã que traz a vela, que acende, que então elas veem aquele horror. Aquele quarto cheio de esqueletos, né? E aí, de esqueletos, de crânios, de ossos. E quando a gente fala disso, a gente lembra do primeiro conto que a gente viu. O osso, o esqueleto, é aquilo que é a nossa mais pura essência, aquilo que fica depois da morte. E que pode ser reacendido com alma, se a gente cantar para esses ossos, né? Essa é a história do outro conto. Mas as coisas vão se conectando aqui, né? Então ali, o que ela encontra? Ela encontra os ossos só. E o sangue. O que é o sangue que escorre da chave? Esse conhecimento traz para ela o que? A percepção de que a energia vital dela está indo embora. O sangue é a nossa energia vital. O sangue é aquilo que nos dá vida, é aquilo que pulsa em nós. E essa chave sangra e ela está indo embora.
E ela tenta limpar, ela tenta esconder, ela tenta não ver, mas uma vez que a gente viu, a gente não consegue desver. E o que acontece aqui? Começa uma contagem regressiva. A partir do momento que você viu a verdade, você precisa agir. Quanto mais tempo você demora para agir, mais esse predador vai te dominar. Mais forte ele fica. Porque se mesmo sabendo da verdade, se mesmo tendo a opção de agir, você não age, você se coloca como vítima. Que é muito mais sério do que ser vítima. Você se coloca no lugar da vítima, porque você não decide sair desse lugar. Cada escolha é uma renúncia, né? Quando você escolhe não agir em relação a uma verdade que você está vendo, você está escolhendo outro caminho. E aí, eu também te pergunto, quantas vezes você viu a verdade de alguma coisa na tua vida e você não agiu e a coisa vai ficando só pior? Porque aí você vai perdendo mais sangue, você vai perdendo mais energia, você vai ficando mais desvitalizada. E esse poder caótico, essa força predadora, ela tá cada vez mais dominante. Então, quando começa a contagem regressiva, quando você entende o que está acontecendo, quando você vê a verdade e aquilo vem para tua consciência, é hora de agir. Aqui, quando a gente fala de neurociência também, a gente está falando, nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, quanto mais vezes ele faz um caminho, mais certa fica essa via, essa conexão neural, mais ele vai fazer do mesmo jeito. Para mudar um hábito, para mudar uma forma, um padrão de fazer alguma coisa, é custoso para o cérebro, energeticamente falando. Ele demanda energia. Então, para que a gente mude um hábito, a gente precisa agir. E o que faz essa mudança ser real, eficaz e duradoura? Os pequenos hábitos. As pequenas decisões que a gente toma que vão mostrando para o nosso cérebro que é aquele novo caminho que a gente vai usar a partir de agora. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, né, que seja esse momento em que você vê a verdade, às vezes você não vai conseguir tomar uma ação muito grande em relação àquilo, mas você precisa começar os pequenos passos. E você vai aos pequenos passos, mas pelo menos você está agindo. E cada vez que você age, que você toma uma pequena decisão, você reforça com o teu cérebro que é aquilo que você quer, que é aquele caminho que você vai seguir. E aí, bom, ele chega. Não, desculpa, antes disso, a chave começa a sangrar, né? E ela vai escondendo, e ela vai tentar limpar a chave, ela vai tentar limpar, mas nada estanca esse sangue. Nada estanca o sangue. Porque o sangue não está, né, no conhecimento, não está na chave. É o sangue dela, tá na situação toda. E aí, ela põe a chave no bolso, a chave mancha a roupa dela, ela limpa, ela esfrega, ela faz de tudo, ela tenta cauterizar, nada funciona. E ela então guarda a chave no guarda-roupa. E quando o Barba Azul volta e descobre que a chave tá faltando, e ele abre o guarda-roupa, todas as roupas dela estão manchadas de sangue, a chave continuou sangrando. E o que isso quer dizer? A Clarissa fala sobre a nossa persona. Quando isso acontece, uma situação dessa acontece, a gente vê a verdade, vira uma situação insustentável. A gente não consegue esconder mais, nem através das personas que a gente usa no nosso dia a dia. Esse símbolo também, né, do guarda-roupa, da roupa e tal, é muito forte para essa questão da persona, que são essas máscaras, essa forma de lidar nos diferentes papéis que a gente tem na vida, né. E aí, então, quando ele, né, percebe isso, ele fala, vou te matar. Ele pega, puxa ela pelo cabelo e vai levar ela pro mesmo destino que as outras. É nessa hora que ela tem um ímpeto de originalidade, um ímpeto de ação. E ela fala, não, deixa eu rezar primeiro. E aqui a Clarissa não fala disso, mas pra mim o rezar também tem um significado importante. O que a gente faz quando a gente reza? A gente conecta com o divino em nós. Quando a gente reza, a gente tá centrando em nós, a gente está se conectando com o divino, a gente está lembrando que ele também está dentro de nós. E é isso que ela faz ali.
E enquanto ela reza, o que ela faz? Ela pede ajuda para esses níveis de consciência, que as irmãs, os irmãos, são níveis de consciência que a gente tem disponíveis no nosso inconsciente, às vezes não tão fáceis de encontrar, né? As irmãs sim, mas os irmãos, eles estão um pouquinho mais escondidos ali, eles têm que vir, né? Tem que chegar. Mas é importante a gente ter esse entendimento, assim, existem também forças cosméticas na nossa psique, dentro de nós, que estão ali para nos ajudar. E ela fala, então, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos. E assim ele. E não estão vindo, não estão vindo. De repente, não, peraí, eu tô vendo um redemoinho. O redemoinho, essa força do vento que vem passando e vem rápido, né? E. E ela. Mas ela pede essa ajuda. E isso é legal também da gente lembrar na nossa vida, né? De pedir ajuda. Porque essas forças positivas, né, essas forças iluminadas, ou enfim, esses níveis maiores de consciência, eles não agem na nossa vida sem a nossa permissão. A gente precisa pedir, a gente precisa dar permissão para que eles ajam. Então é importante lembrar de pedir ajuda, de pedir para que esses níveis de consciência, esses anjos, seja o que for da tua fé, venham a teu socorro. E eles vêm. Então vieram os irmãos. E quando eles vêm, o que eles fazem? Eles vêm com a espada. E a espada representa, né, esse corte, representa na alquimia, a espada é da operação separatio. Separa, corta o vínculo energético, corta essa situação tóxica. E aí eles cortam, então, esse vínculo dela com o predador, né? E eles cortam o predador em pedaços. E essa separatio, né, muitas vezes a gente precisa fazer essa operação alquímica em muitos dos nossos relacionamentos. Nos separar daquilo. Lembrar, aí tá lá a reza dela, né? Ela tava rezando, conectando com o divino nela. Eu sou luz. Eu sou luz. E isso separa. Separa essa treva, essa não luz, essa força destrutiva de quem você é, né? E eles cortam em pedaços. E qual não a melhor forma, né, de lidar com essa força destrutiva, se não por partes? E aí a Clarissa conta, né, porque daí ela, no conto fala assim, que deixaram o que sobrou pros abutres. E ela conta que na mitologia nórdica tinham os devoradores, os abutres devoradores dos corpos, dos mortos, enfim. E eles pegavam esses restos mortais e eles levaram para deusa Hel, que é a deusa do ciclo morte-vida, vida, morte, vida. E lá ela ensinava os mortos a se renovarem, né? E aí eles iam ficando cada vez mais jovens até nascerem de novo. E eu acho esse símbolo também muito bonito, da gente pegar essa força destrutiva, separar ela e ressignificar ela na nossa vida. Porque o caos pode ser motor de evolução, quando ele não nos domina, quando ele não tem tanto poder assim. Ele nunca, não vai deixar de existir, mas ele pode ser um poder, uma força motora de evolução, de iluminação, de movimento, de ação nossa. E aí tem esse ressignificar, né? Isso é muito transformar chumbo em ouro. Trazer essa transmutação dessa energia destrutiva. E o que ela fala muito é isso, né? A gente não vai extinguir esse predador, mas a gente vai aprender a lidar com ele. E a gente vai aprender a estar alerta. Ela fala que é um conto de alerta esse Baba Azul. Pra gente aprender a estar alerta na floresta. Pra gente lembrar de prestar atenção na intuição. De não se enganar, né? Às vezes a gente fica se enganando, da gente não se enganar. E quando a gente fala do desenvolvimento psíquico da mulher, a gente sai desse lugar de novinha, de ingênua, e a gente precisa aprender a fazer esse caminho para se conectar com essa força intuitiva, com essa mulher selvagem que existe em nós, com essa sábia que existe em nós.
E aí a gente vai sair desse lugar, desse ânimos negativo, esse ânimos que nos prende, que nos diminui, que nos domina, para ir desenvolvendo um ânimos forte, protetor, positivo, que nos dá espaço, que nos ajuda a criar, que nos protege, que nos ajuda a materializar os nossos projetos. E o ânimos, é importante a gente falar isso, porque a forma como o nosso ânimos está em nós é o campo energético, mais ou menos, esse campo de atração que a gente cria para as nossas relações. O que está dentro está fora. Então, normalmente, eu vou atrair homens que têm a mesma sintonia, que estão em sintonia com o meu ânimos interno. Não, ânimos interno, lógico que interno. Com o meu ânimos. Então, lembrar disso, sabe? E aí, tem algum... Então, assim, eu tô contando muito, tá? Assim, é muito embasado no livro da Clarissa, mas tô trazendo também outros saberes e outros conhecimentos de outros estudos aqui. E uma das coisas que eu fiz aqui foi dividir, então, esse nosso processo de nomear esse predador, reconhecer como ele trabalha e como ele funciona, em 7 passos. E a gente vai falar agora deles. O primeiro passo é o reconhecer. Então, primeiro, enxergar, nomear, entender que ele existe. Entender que a gente precisa saber estar com as anteninhas ligadas para se proteger. Ao entrar na floresta, lembrar de que tem esse predador. E igual, né, por exemplo, o lobo mau, da Chapeuzinho, né, enfim, então estar atenta a esses predadores. Ele vai contra a nossa evolução. Ele vai tentar nos desviar do caminho. E se a gente já sabe disso, já nomeia isso, a gente consegue lidar de uma forma diferente quando ele aparece, né? O segundo passo é o se perceber ingênua. Entender que a gente está aqui num processo de evolução e que nem sempre a gente vai saber reconhecer esse predador antes dele dar o bote. E que essa ingenuidade não tem a ver com idade. Essa ingenuidade tem a ver com o nível de consciência. E tem muito a ver com a criação, pode ser que tenha a ver dependendo do jeito que a gente foi criada, né? E tem muito esse negócio do boazinha, né? Do querer agradar. Esse da gente diminuir muito, às vezes, as violências que a gente sofre. Inclusive, aqui em casa, né? É um exercício que eu faço. Eu tenho uma filha, então tudo isso que a gente tá falando, do que a gente tá vivendo aqui, quanto mais pra frente a gente estiver nesse nível de consciência, quanto mais evoluídas a gente conseguir estar, mais a gente vai conseguir passar para as nossas filhas isso. Para elas já crescerem no nível de consciência diferente. Por isso que é importante a gente fazer esse processo primeiro também. Então, por exemplo, aprender a não normalizar violências. E aí, assim, eu tô falando de um lugar, né, muito honestamente, eu ensino sobre educação respeitosa. Eu sou orientadora parental, mas eu não sou Buda. E muitas vezes eu também perco a paciência. E muitas vezes sem querer, né, assim, lógico que sem querer, eu não acredito em gritar, eu não acredito em nada, assim. Mas eu já gritei com os meus filhos. E o que eu tenho adotado como prática, quando eu grito com eles, eu faço questão de depois falar, olha, eu sinto muito por ter gritado. Não é respeitoso fazer isso. Não é certo. Ninguém pode gritar com vocês. Ninguém tem o direito de gritar com vocês. Nem mamãe, nem papai, nem nada. Porque sabe o que muitas vezes as pessoas fazem, os adultos fazem? Ah, mas é que ele tava muito nervoso. Ah, não, é que o pai dela briga, mas olha, o pai dela é impaciente, sabe, é nervoso. Não. Desculpa a palavra, foda-se que é nervoso. Foda-se que perdeu paciência. Responsabilidade do adulto. A gente não deve normalizar essas violências. Isso é parte desse processo. Então, cuidar nisso, sabe? Nessas pequenas, porque esse do boazinha, de ser boazinha, do querer agradar, acho que isso é mais, às vezes até é mais claro, né? Não sempre, mas às vezes é mais claro. Mas esse de não normalizar violências é bem importante, tá? Da gente, porque a nossa cultura é tão violenta que a gente já normalizou um monte de coisa. Então, prestar sempre atenção nisso, assim. Terceiro ponto pra gente prestar atenção, os sinais. Sempre vão haver sinais. Preste atenção nos sinais. Sejam eles do que vem da sincronicidade, sejam eles sinais que estão aí. A barba azul, o mágico fracassado,
toda essa sedução da floresta, esse circo todo, o que tá por trás disso, né? Essa limitada exploração do castelo, você pode fazer o que quiser. Ai, que goialinha de ouro. Você pode fazer o que quiser, menos isso aqui. Você pode fazer o que quiser, menos ser você mesma, menos colocar essa roupa, menos falar desse jeito, menos cortar o cabelo curto, menos... Gente, quantas vezes a gente vive isso? Ai, você é uma ótima profissional, mas não põe aquele batom vermelho pra ir na reunião? Quarta chave. Quarto ponto. A chave do conhecimento. O conhecimento, né? Porque esse lugar do pão e circo, entre aspas, ele é muito aquele quentinho desconfortável, né? Mantém a gente num desconforto, mas é confortável. Porque a gente tem uma certa liberdade, a gente pode fazer algumas coisas. A gente tá ali seduzida, de alguma forma. E o conhecimento nos tira desse lugar. Mas como? Se permitir ter curiosidade, deixar a nossa alma falar. Experimentar o que a alma tá querendo ali que a gente faça. Desobedecer. Desobedeça. Desobedeça. É desobedecendo que a gente vai quebrando essas barreiras, que a gente vai abrindo portas. E usar essa chave do conhecimento para despertar. A Clarissa fala que fazer a pergunta certa abre as portas da psique. Só que a gente só vai fazer a pergunta certa se a gente fizer perguntas. Se a gente não fizer pergunta nenhuma, a gente não vai acertar nunca a pergunta que vai abrir a porta. E ela fala muito sobre o quanto que a gente, nós mulheres, somos criticadas e diminuídas por essa curiosidade, né? Pelo desobedecer, porque tem que ser obediente, tem que ser agradável. E o quanto que isso nos mantém nesse lugar, sabe? Nesse lugar de ser presa fácil para esse predador, ou para qualquer predador. Então, não se permitir ser presa fácil. E é muito interessante porque esse predador, ele só vai nos desencorajar a abrir as portas que vão nos levar ao despertar da consciência. Por exemplo, ela podia abrir qualquer porta do castelo, menos aquela que ia levar ela pra verdade. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente pode fazer qualquer coisa, menos aquela que vai ser o que vai nos levar para um nível diferente de consciência. E é aí que a gente tem que prestar atenção. É aí que a gente precisa fazer a pergunta certa. Então, eu tava lendo um livro chamado War of Art. E o cara falava, né? Se você trabalha, né, com o teu propósito, trabalha na ONU, ajudando no meio ambiente, alguma coisa assim, e você decidir que você vai sair dali para ser atendente numa loja vendendo roupa, não vai ter resistência. Ninguém vai falar nada. Porta aberta. Vai, meu filho, ó. Vai. Foi. Vai com Deus. Não vai ter resistência para você fazer algo que não está indo a favor da tua evolução. Tô aqui bem estereotipado, tá? Lógico. Mas, se você decide fazer algo, abrir aquela portinha, que é o que vai te dar o conhecimento pro seu despertar, aí sim essa força caótica vai te puxar. Aí é que ela vai tentar te impedir. Nesse livro ele fala sobre a resistência, né? Mas que pra mim, assim, tem muito a ver com esse conhecimento aqui. Ele fala sobre a resistência, ela se apresenta quando você tá subindo de nível, quando você tá indo pra algo que vai te levar pra uma evolução, pra cumprir o propósito da tua alma. E aí que eu volto na importância de que é aí que a gente percebe que é prima matéria, aí que a gente percebe que é o chumbo que vai levar ao ouro. Porque você precisa fazer esse movimento consciente de evolução para conseguir chegar no próximo nível. Se você não tiver que fazer nada, se tiver a porta aberta, não é próximo nível. E, bom, e aí um outro conhecimento, né, tipo, prestar atenção nos sintomas também, né, que também fazem parte dos sinais, mas que é o que traz o nosso conhecimento. A chave tá sangrando, existe sangue, perda de energia. E em que momentos da tua vida você perde energia? Você tá perdendo energia agora? Vivendo a tua vida? Então tem alguma coisa que você precisa fazer. Porque essa energia vital que tá indo embora, ela tá sendo desperdiçada por algum motivo.
Porque quando a gente está vivendo o nosso propósito, ou quando a gente está conectada com a mulher selvagem, a Clarissa fala isso no livro também, quando a gente está conectada com a mulher selvagem, a gente vai ficar cansada, vai. Mas é um cansaço diferente dessa perda de energia que ele tá falando aqui, que é a perda de energia vital, que eu senti exausto, morta, pesada, sem força de vida. É diferente da gente estar cansada porque a gente tá fazendo um monte de coisa. Então entender aqui, né, na tua vida, como que tá essa tua energia vital? Você tá cansada, mas tá fazendo coisas que você gosta, você tá cansada normal? Ou você tá exausta, exaurida de forças? E aqui eu penso muito também no quanto que esse predador, ele vem, sabe? Ele vem diminuindo o nosso poder, o nosso potencial, o nosso merecimento, diminuindo o nosso valor. É aquela voz que fica dizendo que você não vai conseguir, que você é menos, que você não é bom o suficiente, que você não devia tentar, não devia nem tentar, né? E que perguntas a gente pode se fazer? O que tá por trás dessa porta que eu não posso abrir? O que não é como aparenta ser, né? Aonde que eu tô no passeio da floresta sendo iludida ali? O que eu sei lá no fundo da minha alma que eu preferia não saber? E às vezes a gente se faz isso, né? Às vezes a gente sabe. Mas a gente prefere não saber, e nisso a nossa chave tá sangrando. Que parte de mim tá morrendo? Em que momentos eu sinto isso? Aonde que eu sangro? E aí, quinta etapa, então a gente falou aqui, vou lembrar, tá? A gente falou, primeiro, reconhecer, né, nomear, se perceber ingênua, os sinais, a chave do conhecimento, jogar luz na sombra. Então aqui é quando a gente ilumina uma parte da psique, outra parte automaticamente vai ficar mais escura. E a gente vai nesse processo, nessa jornada, iluminando, trazendo pra consciência, mais uma coisa, mais uma coisa. As perguntas precisam ser feitas e elas precisam de resposta. A Clarissa fala do quanto que nesse momento em que a gente está jogando luz nas sombras, então aquilo que eu sei, mas que eu não queria saber, o que está por trás dessa porta, o que não é como aparenta ser. Enquanto a gente está fazendo essa investigação em nós mesmas, a mulher selvagem vem para o nosso auxílio. A mulher selvagem, gente, é uma força da nossa psique. É um arquétipo, uma força, uma energia que a gente tem dentro de nós. E ela vem pro nosso auxílio, porque ela não tem medo dali, ela tá catando os ossos por aí. Ela não tem medo da morte, ela não tem medo da sombra, ela não tem medo do escuro. Então, o chamar é esse fazer essas perguntas, se permitir perguntar, se permitir investigar. E aí a Clarissa fala muito sobre o calabouço, né? Esse ambiente de calabouço que tem ali quando ela abre a porta e vê, né? Aqueles ossos, aqueles esqueletos. E o calabouço sempre foi um símbolo de iniciação. Então essa porta que se abre, essa iniciação que começa a acontecer quando ela vê a verdade. A porta, né, era um símbolo também, era algo muito usado para guardar segredos importantes, tesouros, né? Ela enxergar essa verdade ali é um tesouro para a alma dela, porque é o chumbo que ela vai transformar em ouro depois, que ela vai adquirir um novo nível de consciência. E aí esse lugar, né, de examinar o próprio entorpecimento, quanto que eu estou me enganando, quanto que eu estou sendo enganada nessa fachada de segurança e prosperidade. Às vezes, eu falei isso num outro vídeo um dia, a gente, às vezes, né, na nossa ingenuidade, a gente confunde segurança com certeza. Às vezes existe muito mais segurança na incerteza. E a gente não consegue entender isso. A gente acha que certeza e segurança são a mesma coisa. Não são. Muitas vezes a gente tem certeza de algo, mas a gente não se sente segura e a gente não está segura ali. E esse predador está à espreita. E aqui eu acho que esse lugar da gaiola de ouro tem muito isso, sabe? Essa falsa segurança, essa falsa liberdade.
Você está segura desde que você faça exatamente desse jeito. Você tem liberdade desde que você não abra essa porta. E sexto ponto é o agir. Nenhuma rua é sem saída para quem sabe olhar para trás. Agir. À medida que a gente conhece, que a gente sabe a verdade, a gente precisa agir. Ela planeja a fuga, né? Quando ela planeja a fuga, que ela fala, me dá um tempo para rezar e tal, e ela vai chamando as irmãs, e chamando os irmãos, e chamando. Ela teve um momento de astúcia ali, né? De inteligência, de estar desperta. Ali ela acorda. Opa, tô morrendo, preciso fazer alguma coisa. Essa audácia também, né? E ali ela faz também, nesse tempo de rezar, ela junta as forças que ela precisa para conseguir lutar. E nesse momento em que a gente reconhece o predador e que a gente decide desempoderá-lo, às vezes a gente precisa dar um passo para trás. E a Clarissa dá o exemplo, né, da vítima, né, da presa, que precisa dar um passo para trás para conseguir fugir do predador. E os irmãos veem, então, né, nesse agir, vem então essa força interior, que aí assume que faz esse corte energético que precisa ser feito. E aqui a gente fala muito do quanto que então esses irmãos vêm como essa força da psique, né, que precisa ser chamada. E é a partir desse momento, dessa tomada de consciência e tudo, que a gente acessa também esse ânimos positivo, esse aspecto protetor que vem para nos auxiliar. E o ânimos, o Jung fala, ele é como uma ponte entre a mulher e o mundo exterior, que nos ajuda a materializar a nossa criatividade, a materializar os nossos sonhos. Então, quando a gente tá nesse lado predador, a gente não consegue materializar nada. A gente fica presa, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem. E o agir aqui tem a ver também com aquilo que a gente estava falando antes, de tomar pequenas ações para fazer mudanças. Mesmo que elas sejam pequenas, uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, no final você vai ver uma mudança grande na tua vida. Mas você precisa começar a agir, né? E aí o sétimo passo, então, chegamos, é o transmutar. É de fato ressignificar essa energia, que tem a ver lá com o que a gente falou dos devoradores, né? Que levavam esses restos mortais para Hel, e ela conseguia ressignificar eles e trazer eles de volta à vida, a uma nova vida. E fazer esse processo de ressignificar isso que a gente vive, né? Retirar essa energia do predador para que ele seja uma força menos prejudicial. Ele vai continuar existindo. Ele vai estar ali à espreita. Mas à medida que a gente desempodera ele, se empodera de si, a gente consegue deixá-lo ali como esse caos, mas que leva à evolução, né? E não que destrói. Aí o Jung tem uma frase que fala assim, quando lançamos luz sobre o lado sombrio de Deus, quando expulsamos nossos demônios para a luz do dia. Então, quanto mais a gente trouxer para a consciência, mais luz para o coletivo a gente traz também. Porque isso reverbera em todas as nossas relações. E aí a gente tem que pensar muito aqui, sabe? Quando a gente fica naquela dos pensamentos negativos e se colocando para baixo e tal, quanto que isso não é a ação desse predador também. E quando eu ressignifico esses pensamentos negativos, ou quando eu diminuo esse hábito de ficar me diminuindo e falando, o quanto que a gente consegue, sabe, voltar a ter esse domínio em nós mesmas e não ficar ali dominada por esse predador. Essa ressignificação também dessa energia pode ser, por exemplo, quando a gente tá com muita raiva, né? A raiva pode ser destrutiva, mas ela também pode nos impulsionar para tomar uma ação em relação a algo novo, a algo diferente, a implementar um projeto, a fazer uma mudança, né? Quando a gente pensa, sabe, sabe aquele negócio do fármaco, assim, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Eu acho que combina muito também com essa história toda aqui desse predador, desse barba azul que vive em nós. Essa força pode nos ajudar. A gente tem que cuidar com a dose. E a gente tem que lembrar que a gente precisa estar nesse controle, com as rédeas da nossa vida nas mãos. Para que a gente possa ficar livre
pra farejar, pra fazer perguntas e pra escutar, essa mulher sabe que existe em nós. Eu quero muito saber o que despertou em vocês essa aula, essa conversa. Eu trouxe pra vocês aqui, então, muito, né, do que a Clarissa traz no livro. E também fui misturando com esses saberes de alquimia, de outros estudos que eu tô fazendo de Jung também, de deuses, deusas, mitos, enfim. Espero que tenha sido legal, espero que tenha trazido insights pra você, da sua vida. Se você quiser conversar, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar responder e vou adorar trocar com vocês a respeito do quanto isso trouxe de percepção pra vocês, tá bom? Até a próxima aula, então!